Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos começar os nossos estudos acerca de porcentagens, tá ok? Vem aqui comigo. Bom, então para começar a falar de porcentagem, vamos ver aqui a sua definição e a sua representação, né? Ou as suas representações. Então nós temos aqui, ó, sendo A um número real, então nós temos a escrita A%. Olha lá, esse símbolo de porcento é o que nós estaremos utilizando para identificar uma porcentagem. E esse porcento, o nome já está dizendo, né? Ó, vai ser alguma coisa sendo dividida por 100, beleza? Por isso nós temos aqui, ó, A%, é a mesma coisa que eu pegar o A e dividir por 100, beleza? Quais serão as suas representações? Então nós temos aqui um exemplo, ó, 37%. Então aqui nós estamos representando na forma de porcentagem. Essa representação pode ser feita na fração centesimal, ou seja, é esse 37 dividido por 100, e uma outra representação é a representação decimal. É você pegar o 37 e dividir por 100, chegamos aqui a 0,37. Beleza? Então essas são as representações aí acerca da definição aí de porcentagem, ok? Então aqui do lado nós temos alguns exemplos onde nós podemos dizer aí e representar essas porcentagens. Então nós temos aqui, ó, 20%, então reescrevendo na forma de fração, nós temos aqui 20 dividido por 100, e aí 20 dividido por 100 nós temos que é 0,2. Então aqui está as três formas de representação de uma porcentagem, ok? Nós temos aqui também o 3,5%, então cuidado com a vírgula, né, pessoal? Então nós temos aqui, ó, 3,5 dividido por 100 é a mesma coisa, então, que 0,035 na forma decimal, tá? Bom, temos ainda aqui, ó, o exemplo 3, 0,17. Se você quiser aqui a ideia 0,17, lembra lá, pessoal, isso aqui está no formato de decimal, é uma representação decimal. Então aqui é 0,17. Então nós vamos reescrever, ó, na forma de uma fração centesimal. Escrevendo na forma de uma fração centesimal, nós sabemos como escrever ele na forma de porcentagem, beleza? Então esse 0,17 é só você ter a ideia aqui, né? Ó, como é 0, e você tem aqui um número 17, então basta você contar aqui quantas casinhas nos decimais nós temos. No caso aqui você tem duas casinhas decimais, então é algo que foi dividido por 100. Um exemplo, se eu escrever aqui também, então 0,43. Pessoal, então 0,43, eu tenho que é o 43 que foi dividido por 100. Então, isso aqui é a representação centesimal, né, na forma de uma fração centesimal, é o 43 dividido por 100. Beleza? Então, vamos tomar cuidado com essa ideia. É importante que nós saibamos aí trafegar nesse caminho, né, nesse meio onde nós vamos trabalhar esses três formatos: a forma de porcentagem, a forma de fração centesimal e a forma de representação decimal, ok? Bom, outras ideias nós temos aqui que podemos fazer algumas operações acerca das porcentagens, tá? Quando nós temos uma soma de porcentagem, basta você somar 35 mais o 12, nós temos que é 47%. Quando é uma subtração, a mesma ideia, 3% menos o 5% menos o 2%. Agora a gente só vai ter que tomar um cuidado quando você tiver aqui, ó, uma multiplicação de porcentagem, porque a multiplicação de porcentagem a gente sempre vai relacionar calculando a porcentagem de alguma coisa. Sempre quando eu quiser assim, 20% de 100, 30% de 1000, quando tem esse de, representa
uma multiplicação, tá? Então, quando eu escrevo aqui, ó, 15% vezes 20%, eu quero calcular 15% de 20%. Então, eu fiz o quê? Ó? Peguei a porcentagem, 15%, e escrevi na forma decimal e multipliquei pelo 20%, tá? Então, isso representa 3%. Então, calcular 15% de 20% é a mesma coisa que 3%. Beleza? Então, aqui as operações, vamos tomar um certo cuidado quando isso aqui acontecer, tá? Agora, eu posso ter uma multiplicação e uma divisão também por um número real, como está aparecendo nesses dois exemplos aqui, ó. Quando é uma multiplicação por um número real, basta você multiplicar 3 vezes 12, então nós temos aí que é 36%. 52 dividido por 5, então nós temos aqui, ó, 10,4, então mantém aqui o sinal de porcentagem, então é 10,4%. Beleza? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Bom, continuando aqui nos nossos exemplos, nós temos aqui, ó, 30% ao quadrado. Bom, aqui vamos tomar um cuidado, porque o interessante aqui para a gente resolver essa ideia é transformar numa fração centesimal e elevar ao quadrado, beleza? Então, 30 dividido por 100, então nós temos aí que é o 0,3. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, então nós temos aqui, ó, 0,09. Agora nós vamos representar isso aqui, ó, na forma de uma fração centesimal para poder escrevermos aqui na forma de porcentagem. Então, 30% ao quadrado é o 30% de 30%, que vai dar 9%. Beleza? Bom, nós temos aqui de novo, ó, 1,05. Pessoal, cuidado. Quando você tem 1, esse 1, representa um inteiro. Esse 1 inteiro representa 100%. Então, você tem aqui 100% mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa está depois da vírgula, tá? Aqui é o 0,5. Esse 0,5 é o 0,5 dividido por 100, ou seja, isso aqui é 5%. Então, eu tenho aqui, ó, 1,05 é 100% mais 5%. Isso resulta em 105%. Mas, é claro, vamos transformar isso aqui numa fração centesimal. Então, nós temos aqui, ó, o 105 dividido por 100. Ok? Então, dividido por 100, nós temos aqui que vai ser o 105%. Então, nós estamos aqui na forma decimal, transformamos numa fração centesimal e reescrevemos numa forma de porcentagem. Beleza? Bom, então, ó, tomar cuidado de novo com isso. A gente tem que entender essa ideia da escrita na forma decimal e na forma de fração centesimal. Beleza? Agora vamos tomar mais cuidado ainda nesse outro caso, onde você tem o número 4. Perceba, o 4 inteiros representa 400%, pessoal. É aquela ideia do 1, tá? Esse 1, alguma coisa é 100% mais alguma coisa. Se tivesse 2, alguma coisa, é 2 representa 200% mais alguma coisa. Como aqui você só tem 4 inteiros, nós estamos trabalhando em porcentagem, 4 inteiros quer dizer que você está fazendo uma representação aí de 400%. Beleza? Bom, então 4, representando a forma centesimal, é 400 dividido por 100, né? Olha lá, cortou, é 4 dividido por 1 dá 4. Então, é 400 por 100, ou seja, 400%. Beleza? Sempre quando a gente falar de um número inteiro, eu estou pensando aí na totalidade. Se for um inteiro, representa sempre 100%. 2 inteiros representa 200%, 3 inteiros representa 300% e assim por diante. Beleza? Bom, pessoal, agora eu quero que vocês observem a seguinte expressão, tá? Porque eu já estava comentando com vocês a relação de x% de alguma coisa, tá? Sempre a gente vai relacionar esse D a uma relação de
de multiplicação, a operação da multiplicação. Então, nós temos aqui, ó, x% de A, usualmente escrita como x% de A, é a mesma coisa que a fração centesimal, que é x por 100, o D é uma multiplicação de A. Então, para saber quantos por cento de alguma coisa, basta você fazer a multiplicação, beleza? Então, nós temos aqui, ó, x% de A vai ser, então, x% vezes o A, beleza? Exemplo, eu quero saber quanto que é 25% de 80. Então, basta eu pegar 25 por 100 vezes 80. Basta você multiplicar, ok? Então, nós temos aqui 25% vezes 80, nós vamos ter igual a 20, beleza? Então, 25% de 80 representa o 20. Ok? Então, a gente já tinha comentado essa relação, o do D vai ser uma operação de multiplicação. Bom, como eu calculo, então, um percentual de um número em relação ao outro? O que é isso, pessoal? Eu quero saber quanto que uma determinada parcela significa em porcentagem em relação ao todo, em relação a uma outra parte, tá? Então, vamos lá, para a gente entender melhor, eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. A é quantos por cento de B? Eu vou escrever, então, isso aqui numa forma algébrica. A é quantos x% de B, ou seja, x% de B. Quanto que o A é em porcentagem em relação a B? É isso que eu estou falando, perguntando para vocês. Então, o A, ó, escrevendo uma forma de equação, A vai ser igual a quem? X%, ou seja, x dividido por 100. O D a gente já definiu que é uma multiplicação de B, beleza? Então, o B que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo e chego nessa seguinte relação, ó. X% é igual a A dividido pelo B. Ou seja, se eu quero saber quanto que o A representa de B, eu vou simplesmente pegar este A e dividir por B, beleza? E depois eu vou igualar X% para achar em porcentagem quanto isso equivale, ok? Então, o exemplo que nós temos aqui, ó, o exercício 1 resolvido. Aqui a gente vai ter oscilações da numeração de exercícios porque eu estou utilizando apostilas diferentes, tá? Mas a gente tem a mesma ideia, o mesmo conceito aqui. Então nós temos aqui, ó, 84 representa quantos por cento de 350? Professor, eu gosto de trabalhar isso aí com regra de 3. Não tem problema nenhum. Você pode executar aqui a regra de 3 que vai dar certo também. Eu posso fazer aqui das duas maneiras para que você possa perceber que isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, usando a ideia da formulinha, ele fala assim, ó, x por 100 é igual ao A. Quem é o A? Eu quero saber do 84 quanto que ele representa de 350. Então, é a parcela 84, quanto que ele representa do todo. Então, nós vamos multiplicar aqui cruzado. Ó. Você vai concordar comigo que isso aqui é uma regra de 3, certo? Então, você tem aqui, ó, 350x é igual a 84 vezes o 100, beleza? Bom, aqui a gente poderia até simplificar o zerinho. Então, nós temos que o x vai ser igual a 84 vezes 10 é 840, dividido por 35. Então, nós temos aqui que o x vai ser igual a 24. Então, nesse caso aqui, lembrando que a gente já tem aqui, ó, o resultado final em porcentagem. Então, o 84 representa 24% de 350. Professor, a regrinha de 3 que o senhor comentou, como que a gente poderia fazer aqui, ó? Bom, se 350 é o todo, você tem que o 350 ele representa 100%. Então, aqui é a coluna da porcentagem e aqui é a coluna do valor que você tem. Então, você quer saber quanto que é 84 de 350. Perceba que se você fizer a multiplicação cruzada, você vai chegar no mesmo resultado. Olha lá, 350x é igual a 84 vezes o 100. Olha lá, pessoal, a mesma ideia aqui, ó.
você chegou na mesma relação. Então, o seu x aqui também vai ser 24%. Então, nada mais é do que a regrinha de 3. Ou você faz a ideia da regra de 3, ou você pode ir direto na formulinha, não tem problema nenhum, desde que você faça isso corretamente. Ok? Vamos fazer mais um exercício aqui nessa ideia. Olha lá. Quantos por cento de 600 são 180? Bom, então vamos usar o mesmo conceito, só que aqui um pouquinho diferente, porque a pergunta aqui, né, pode estar confundindo a cabecinha de vocês. Então vamos lá, ó. Quantos por cento de 600 são 180? Bom, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, eu quero isso aqui, ó. Quantos por cento de 600, no caso aqui, ó, quantos por cento de 600 são 180? Então, o que ele está te perguntando aqui? Ele está te perguntando quanto que o 180 representa de 600. É essa a ideia que ele está fazendo, tá? Quantos por cento de 600 são 180? Então, é a mesma pergunta da anterior. Quanto que é o 180 em porcentagem em relação ao todo, que é 600? Então é a mesma ideia, tá? Então nós vamos fazer a multiplicação cruzada ou a regra de 3, como já demonstrei para vocês. Então você tem aqui, ó, 600x é igual a 180 vezes o 100, ok? Vamos simplificar os zerinhos que nós temos aqui, ó. Então, 180 vezes 1 vai ser igual a 180. O 6 vai passar dividindo 180. Então, nós temos que x vai ser igual a 30. Lembrando que nesse formato você já está chegando no resultado em porcentagem. Então, você tem aqui, ó, que o 180 representa 30% de 600. É essa a pergunta que ele está fazendo aqui para nós. Ok? Então, não se preocupe aí, ó. É uma pergunta feita um pouquinho diferente da anterior, mas quer dizer a mesma coisa. Beleza? Então, quantos por cento de 600 são 180? São 30%. Ok? Pessoal, então para calcular essa ideia aqui, ó, 6% de 6% é 6% vezes 6%. Então, nós temos aquela ideia que a gente já demonstrou nas operações. É 100 por 100, é 6 por 100 vezes 6%. 6 dividido por 100 é 0,06 vezes o 6%. 0,06 vezes o 6, nós temos que vai ser igual a 0,36. A resposta aqui final já está em porcentagem. Perceba que nós estamos aplicando aquela mesma ideia que a gente estava conversando acerca das operações, tá? Vou voltar aqui, ó, para a gente analisar de novo as operações que nós estávamos conversando. Olha lá. Aqui a gente estava conversando sobre as operações, fazendo as multiplicações, né? Que a gente fez a relação da multiplicação aqui, ó, com 15% de 20%. Então a gente tem que tomar cuidado, que eu estou calculando aqui, ó, 15% de 20%. Então lá a gente calculou 6% de 6%, que é 0,36%. Beleza? Bom, para trabalhar mais um pouquinho ainda acerca dessas operações, né? Vamos fazer aqui alguns exercícios onde você vai relacionar operações acerca das porcentagens. Então nós temos aqui o primeiro exercício. Calcule expressando a solução da forma percentual. Bom, 27%, então nós vamos escrever aqui, ó, 27 por 100 mais 2 vezes 32%. Bom, eu vou colocar na forma de fração, 32 por 100, ok? Bom, como que vai ficar isso aqui então, ó?
nós temos que é 27 por 100, mais o 2 a gente vai ter que multiplicar por 32, isso aqui é 64 por 100. Bom, 27 mais 64 vai dar 91 por 100. Perceba que a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais, né, pessoal? Então, basta você somar o numerador. Então, o resultado aqui, ó, 91 por 100 é 91 por 100, ok? Então, a forma percentual que ele quer como resposta é 91 por 100. Vamos fazer mais um aqui nessa mesma ideia. Eu tenho aqui, ó, 28% dividido por 2. Então, vamos escrever isso aqui, ó. 28 por 100 dividido por 2, pessoal. Dividido por 2, lembra lá, operações lá, né? Ó, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, já vou fazer aqui, ó, multiplicando pelo inverso de 2. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre o 2, tá? Então, ó, tomar cuidado aqui que essa é a escrita que eu fiz aqui, ó. 28 por 100 dividido por 2 é a mesma coisa que 28 por 100 vezes 1 meio. Menos 2 vezes 5%. Então, lá, 5 por 100. Beleza? Perceba que aqui 28 por 100 vezes meio, eu vou preferir, pessoal, fazer uma simplificação e manter o denominador igual a 100. Tá? Eu não vou multiplicar porque não é interessante. Vocês já vão entender por quê. Ó. 28 dividido por 2, isso é 14. Então, mantenho 100 no denominador. Ok? Por que eu fiz isso? Porque, olha lá, 2 vezes 5 vai ser 10. Vai ficar o denominador igual a 100. E aqui vai ser menos. Então, perceba que aí fica uma subtração de frações com denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, basta você subtrair aqui o numerador. Então, 14 menos o 10, nós temos aqui que vai ser igual a 4. 4 por 100, ou seja, como ele quer o resultado em porcentagem, em percentual, isso é 4%, ok? Então, aqui, calculando essa ideia, é melhor do que você multiplicar 100 vezes 2, ficaria 200 e aí daria um pouquinho mais de trabalho, tá? Vamos fazer aqui a letra C, 110% de 90%, pessoal, olha lá. Como que a gente pode fazer isso? Tá? A gente já resolveu uma ideia dessa anteriormente, que basta você fazer o 110 por 100 e multiplicar por 90, acaba ficando mais fácil, olha lá. 110 por 100, então olha lá, 110 por 100 vezes 90%. Isso é um caminho que você pode estar desenvolvendo. Eu vou fazer de uma outra maneira também, tá? Se você fizer assim, basta você dividir 110 por 100. 110 por 100 é 1,10 vezes o 90%. Agora basta você multiplicar 1,10 vezes o 90, isso resulta em 99. E aí você já coloca o sinalzinho de porcentagem. Isso vai dar 99%. Professor, um outro caminho então. Qual que é um outro caminho que você pode fazer? Você vai seguir a mesma ideia, 110 dividido por 100 vezes o 90%. Você coloca 90 por 100. E aí você multiplica. 110 vezes 90 vai dar 9.900. Mas é claro que você poderia simplificar os zerinhos que nós temos ali, né? E 100 vezes 100 você tem o 10.000. Bom, agora a gente simplifica, ó, zerinho, 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 zerinho. Sobrou quem? 99 por 100. Quem é o 99 por 100? É o 99%. Tá? Então aqui nós fizemos de duas maneiras de resolver essa situação, que vai dar o mesmo resultado. Bom, a letra D, aqui são exercícios envolvendo operações com porcentagem, tá? Só para a gente entender um pouquinho da ideia e aplicando, é claro, a definição que a gente viu aí acerca de porcentagem. Bom,
Nesta letra D, nós temos a raiz cúbica de 125% vezes 80% vezes os 6,4%. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente transformar aqui em frações centesimais. Então, nós temos 125 por 100 vezes 80 por 100 vezes 6,4 por 100, ok? Agora, o que nós podemos fazer aqui? É a raiz cúbica, né? Raiz cúbica, vamos multiplicar 125 vezes 80 vezes o 6,4, pessoal, vai dar 512. Vou colocar aqui 512, tá? E perceba que você tem ali 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100 vezes 100 é a mesma coisa que eu escrever assim, 10, quantos zerinhos nós temos? Nós temos 6 zerinhos. Então é a mesma coisa que 10 na 6. Ok? Professor, por que você está fazendo isso? Porque eu quero trabalhar potências aqui, onde eu consigo um expoente igual a 3. Porque aí eu consigo eliminar o radical, ou pelo menos tirar esse número de dentro do radical. Por isso que eu estou fazendo essa escrita aqui, tá? Então, 512 é 80 vezes 6,4. O 125 eu deixei aqui, repeti ele, porque o 125 eu consigo escrever ele na base 5 elevado a 3. Então, perceba, que já está aparecendo aqui o expoente 3. E o 512 eu consigo escrever na base 2. Se eu decompor o 512, eu vou chegar em 2 na 9, ok? E já temos aqui, dividido por 10 na 6. Então, recapitulando, olha lá, o 125 nós escrevemos ele na base 5, então ficou 5 na 3. O 512 nós escrevemos na base 2, então ficou 2 na 9. E o 10 a gente já escreveu ali na base 6, que é o 100 vezes 100 vezes 100, ok? Então perceba que agora a gente consegue eliminar aqui o nosso radical. A gente consegue tirar os elementos aqui desse radical. De que maneira isso aqui vai ficar? O 5 na 3, você tem o mesmo expoente, então vai sobrar apenas o 5, ok? Agora, 2 na 9. Bom, 2 na 9, eu vou ter o que aqui? Raiz cúbica de 2 na 9. Vamos fazer uma observação aqui, pessoal. Raiz cúbica de 2 na 9. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 na 3 na 3. Então, perceba que se você pegar aqui o expoente com o radical, quem é que vai sair daqui? Vai sair o 2 na 3. Então, quem está saindo ali da raiz é o 2 na 3. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, vezes 2 na 3. O 10 na 6 é a mesma coisa, raiz cúbica de 10 na 6, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 10 na 2 na 3. Então, perceba que o expoente aqui é 3, cortou, cortou. Quem é que está saindo de lá do radical? É o 10 na 2. Então, nós vamos colocar aqui, 10 na 2. Beleza? Então, tem que dominar a radiciação e também a potência, nesse caso aqui, as propriedades da potência, para a gente resolver esse tipo de situação, tá? Então, nós temos aqui, então, o 5 vezes 2 na 3, dividido por 10 na 2. Bom, 5 vezes 2 na 3, 2 na 3 é 8. 8 vezes 5, 40. E 10 na 2 é 100. Pessoal, olha lá, 40 por 100. O que isso significa? Que é 40%. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um exercício. Ele é um pouquinho complexo, porque precisa de uma boa interpretação, na verdade, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo e, claro, um pouquinho do conceito de química para aplicar aqui.
tá? Então vamos prestar bem atenção nesse exercício. Bom, o latão, ele é uma liga composta por cobre, zinco e ocasionalmente por outros metais, tá? Então o latão ali, para ele ser formado, é uma liga que tem essas outras composições, né? Entre outros metais, que é o cobre, o zinco e outros que podem ser misturados, como alumínio e ferro, né? Também pode ser misturado e formar aí o latão, tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, considere uma liga de latão composta por 60% de cobre, 30% de zinco, beleza? Quantos quilogramas de cobre e zinco devemos adicionar a 50 quilos desse latão para obtermos uma liga com 60% de cobre e 35% de zinco? Então vamos começar aqui primeiro a nossa ideia, tá? Bom, eu tenho 50 quilos de latão e eu vou acrescentar mais alguma coisa aí de cobre, mais alguma coisinha aí de zinco, ok? Para chegar aí nessas porcentagens. Então, a princípio eu tenho 50 quilos. Se a princípio eu tenho 50 quilos, eu sei que desses 50 quilogramas, 60% é cobre, 30% é zinco, ok? Então aqui dá para a gente calcular quantos quilos nós temos de cada um dele acerca dos 50 quilos, tá? Então nós temos o seguinte, para descobrir isso, basta a gente calcular 60% de 50, então lá, 60% de 50, pessoal. Então é 60 por 100 de 50. Então, calculando isso aqui, ó, cortou zerinho, cortou zerinho, cortou zerinho, cortou zerinho, é 6 vezes 5, 30 quilogramas, beleza? Então, 60% de cobre, nós temos aqui 30 quilogramas. A mesma ideia nós vamos aplicar no zinco. Então, 50 vezes o 30%, né? Então, nós temos 50 vezes 30 por 100, mesma ideia, cortou zerinho, 3 vezes 5, 15. Então, nós temos aqui o 15 quilogramas. Então, aqui vai ser 15 quilogramas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sei quantos quilos você vai ter de outros metais. Então, os outros metais que nós temos vai ser, então, os 50 quilos menos 30 menos o 15, que nós calculamos agora de cobre e zinco. Então, isso aqui vai ser 5 quilogramas. Bom, pessoal, chegando aqui nessa ideia, agora nós vamos pensar nessa nova mistura que nós temos, tá? Acerca da nova mistura, os 5 quilogramas, ele vai representar quantos por cento? Nós sabemos que quando nós formos fazer aí a adição de zinco e fazer a adição de cobre, ok? Nós vamos aumentar a quantidade de massa acerca de zinco e a quantidade de cobre, ok? Aí ele fala assim, ó, nós vamos aumentar uma determinada quantidade para que mantenha 60% de cobre e 35% de zinco. Bom, então vamos fazer assim, ó. Se o total é 100%, eu vou retirar 60%, vou retirar 35%. Então, sobraram quantos por cento? Sobraram 5%. Bom, então esses 5 quilogramas de outros metais vai representar apenas 5% da nova mistura. Nós vamos calcular agora a nova massa deste latão, tá? Como que nós vamos fazer isso? Para fazer isso, nós temos que utilizar uma formulinha que é utilizada na química
para determinar a quantidade de matéria, ou seja, a massa que nós temos, que é calculada através do N dividido pelo alfa, tá? Este N representa a massa da matéria que nós conhecemos aqui, que são outros metais, né? No caso aqui nós vamos ter os 5 kg, dividido pelo alfa, que nada mais é do que o percentual que essa matéria tem acerca da mistura. Então, nós temos ali 5%, tá? Então, é 5 kg dividido pelo 5%. Bom, então isso nos dá 5 dividido por 5%, que é 0,05. Pessoal, se você dividir 5 por 0,05, nós temos isso igual a 100. Ou seja, a nova massa desse latão vai ser igual a 100 kg. Pessoal, então nós descobrimos agora qual é a massa final que nós temos acerca da mistura. Bom, então para chegar a uma situação de 60% de cobre e 35% de zinco, então nós vamos ter que calcular aqui, ó, 60% de 100 kg e 35% de 100 kg. Então aqui nós temos o cobre e aqui nós temos o zinco, beleza? Então nessa mistura final nós temos 60 de 100%. Então 60 por 100 de 100 e 35 por 100 de 100. Só a gente já sabe o resultado, né? Então nós temos aqui que vão ser 60 kg e temos aqui que vai ser igual a 35 kg. Mas a pergunta que está sendo feita nesse exercício é: quanto que vai ser necessário aumentar de cobre e de zinco para chegar a esta mistura, a essa situação, tá? Então a gente tem que pegar lá o que a gente calculou lá atrás, né? Nós tínhamos que, quando você tinha 50 kg de massa, né, desse latão, você tinha 30 quilos de cobre. Beleza? Você tinha 30 quilos de cobre e você tinha 15 quilos de zinco. Bom, então basta nós fazermos aqui as diferenças, né? Então, se agora eu tenho 60, então 60 menos 30, você está acrescentando 30 quilos de cobre. Bom, aqui você tinha 15, agora você tem 35, então 35 menos o 15, você tem 20 quilos de zinco, beleza? Bom, então você vai acrescentar 30 quilos de cobre e você vai acrescentar 20 quilos de zinco. Pessoal, nesse exercício nós temos aqui, ó, numa liga de ouro e prata, de massa 50 gramas, 72% é prata, 72% é prata. Qual é a massa de ouro? Bom, esse exercício é bem tranquilo, não é igual ao anterior, né? Bom, aqui você tem 50 gramas, onde 72% é prata. Bom, então o que falta para 100% vai ser de ouro. Então você tem aqui o 100% menos 72%, então você tem igual a 28%. Ou seja, 28% é ouro. Então basta você calcular 28% de 50 gramas. Então aqui a gente vai fazer o cálculo: 28 por 100 de 50 gramas. Cancelou zerinho, cancelou zerinho. Então nós temos 28 vezes 5 dividido por 10. Então nós temos que aqui vai ser igual a 14 gramas. Beleza? Então nós temos aqui que vai ser igual a 14 gramas. É claro que você poderia ter feito um outro caminho aqui. Você poderia ter calculado a quantidade de gramas que você está utilizando de prata e depois fazer a diferença para 50 gramas. Aí você calcular de outra maneira, tá? Mas ambos vão chegar no mesmo resultado. Então nós temos aqui que vai ser 14 gramas, ok?
Vamos lá, esse exercício, pessoal, nós vamos ter que formar aqui algumas equações, tá? Então, olha lá, um garoto magro e franzino, ele tem 4% de gordura no corpo, certo? Bom, aqui ele está falando de uma massa original, tá? Então, eu já vou pensar em X aqui para a massa original. Então, se ele tem 4% de gordura, então, olha lá, 4 por 100 de gordura é 4% da massa que ele tem, ok? Então, isso vai dar 0,04x. Isso do que? De gordura. Então, ele tem essa quantidade de gordura, ok? Agora, se ele perder 1,2 kg, então, olha lá, se ele perde 1,2 kg de gordura, então nós vamos pegar o X, que é a massa original dele, e vamos retirar 1,2 kg de gordura, ok? Sendo assim, ele vai ter apenas 1% de gordura, ou seja, ele vai ter 0,01 kg nessa perda, tá? Então vamos fazer uma seguinte igualdade aqui, ó. Então, se ele tem 0,04, né, isso pensando ó, na gordura, porque ele está retirando 1,2 kg de gordura, tá? Então, relacionando a gordura, nós temos aqui ó, 0,04x menos 1,2 kg de gordura. Então, aqui a gente está fazendo uma diferença em relação à gordura. Isso vai ser igual a x menos 1,2, que a gente está retirando da massa original dele, nós estamos retirando 1,2 kg de gordura, ele passa a ter 1%, então isso vezes 0,01. Ok? Então nós fizemos essas duas relações, né? essa equação, nós precisamos fazer essas duas relações para trabalhar a mesma finalidade aqui acerca da gordura, mas é claro que a gente vai isolar o valor do x, que é a nossa massa original, tá? Bom, então fazendo aqui a distributiva, nós vamos ter 0,04x menos 1,2 igual 0,01x menos o 0,012, ok? Vamos isolar x, então é 0,04x menos 0,01x igual a menos 0,012 mais 1,2. Bom, 0,04 menos 0,01, nós chegamos a 0,03x igual, fazendo aqui a diferença, nós temos que é 1,188 e isso será dividido por 3, 0,03. Então, x é igual a 1,188 dividido por 0,03. Então, x vai ser igual a 39,6 kg. Então, a massa original dele é de 39,6 kg. Para encerrar, então, nós temos aqui esse exercício bem tranquilinho. Uma caixa de 1 litro de leite contém 4,6% de sua massa de carboidratos e 3,2% de proteínas. Calcule a massa de carboidratos e proteínas, supondo que 1 litro de leite possui 1 kg de massa. Então, olha lá. Bom, a gente vai calcular, então, carboidratos, né? Carboidratos tem 4,6%. Então, 4,6 por 100 de 1 kg. Bom, então é de 1 kg. Então, 4,6 por 100 vezes 1. Nós vamos chegar, então, a aproximadamente aí, vai ser 0,046 kg. Ok? A mesma ideia para proteínas. Então, nós temos a proteínas, que é 32 por 3,2%. Então, 3,2 por 100 vezes 1, aproximadamente 0,046
32 quilogramas vai ser de proteína. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.